introduziu uma questão ideológica na reação em Portugal, e eu acho que a questão da língua ela não pode ter ideologia, ela tem nacionalidade. Mas já que foi na ideologia, então eu volto para o outro lado. O senhor falou de um parlamentar da direita, então vou usar o que disse uma ex-ministra da Cultura de Portugal e que foi deputada do Partido Socialista Português no Porto. É a deputada Isabel Pires de Lima. Ela é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e deputada do Partido Socialista, como reafirmei, apontou como uma das principais fragilidades do acordo ortográfico, abre aspas, o facto, como se diz em português, com C mudo, de acabar por nem sequer se revelar uma versão fraca da unificação ortográfica, como se pretendia, mas antes uma versão permissiva, erigindo o princípio da facultatividade excessiva, o qual vai contra o próprio conceito normativo de ortografia, originando, nomeadamente, bem portuguesa a expressão, a possibilidade do uso de duplas grafias dentro do mesmo país, isto é, abrindo a porta a o que ela convencionou chamar de heterografia. Então, só para lhe dizer que há controvérsia, até se formos no campo ideológico, dentro de outros partidos. Eu queria, à luz do que foi dito aqui, professor Evanildo, então, trazendo o que falou a professora, perguntar ao senhor, à luz do que foi dito aqui, e sabendo que este acordo ele entra em vigor em 2016, porque foi um pedido nosso aqui, à luz, que condições teremos de encontrar um consenso com os outros países nesse espaço tão curto de tempo para fazer este ajustamento, se é que o senhor vê possibilidade nessa concertação de entendimento, até para evitar que o Brasil queira impor aos países de língua portuguesa, especialmente Portugal, uma forma e uma norma de dizer. Então, tem várias posições. Ao professor Pimentel, e eu queria também lhe saber sobre esse argumento do professor Pimentel, sobre a questão da aglutinação ou justaposição desse argumento. Eu até lembro que, numa das audiências, aqui ficou a história do guarda-chuva e manda-chuva, que era a dúvida que ficou. Ao professor Pimentel, do que se viu aqui, nessa audiência, também um novo item, e aí a Thaís talvez não tenha. Nós, com a introdução da linguagem diminuída que foi na rede social, ela está sendo alterada diariamente, a forma de se escrever. E houve até uma polêmica aqui, nesta comissão, entre livros didáticos do Ministério da Educação, de formas de concordância verbal completamente arrevesadas que se aceitava, que era, agora, num livro didático, você não atentar para a correção da forma, você pode aceitar no falar, mas no escrever, eu penso que a gente tem que ter cuidado para preservar exatamente a essência da nossa língua. Então, queria saber do professor Pimentel, da mesma pergunta que fiz para o professor Bechara, sobre esta condição de encontrarmos e saber do senhor que, junto com o professor Pasquale, estiveram em Portugal conversando com representantes especialistas do parlamento, imagino da Academia Portuguesa, quais as condições que temos de um entendimento em relação a essa possibilidade de um acerto para melhorar e para que a gente possa, de alguma maneira, introduzir um entendimento que seja bom para todos os países e de forma muito respeitosa e muito democrática. Então, são essas colocações que faço inicialmente. Eu, inicialmente, então, passo para responder o professor Evanildo Bechara e, posteriormente, o professor Hernani Pimentel. Agradeço a atenção com que me ouviu e passo, na medida do possível, a responder aos seus questionamentos.
Eu citei como da direita Vasco Graça Moura, mas acontece que essa ideia da outra parlamentar se explica muito bem. Ela não é realmente uma técnica, principalmente em ortografia. E quando ela tratou da duplicidade de formas, ela fez uma confusão entre grafias duplas e palavras duplas. Grafias duplas são grafias de uma mesma palavra. Não muda o seu sentido. Não são duas palavras que no dicionário aparecem verbetadas em verbetes diferentes, como, por exemplo, em Portugal, fato e facto. Aí não há uma divergência, não há uma duplicidade de grafias. Trata-se aí de duas palavras diferentes que têm no dicionário entradas diferentes. Então, o acordo aceita a duplicidade de palavras, não aceita a duplicidade de pronúncia de uma palavra só. Por exemplo, em Portugal eles dizem corrupto. Em português do Brasil nós vemos corrupto. Então, acontece que aí são duas formas que vigem na língua. Agora, quando Portugal escreve diretor com C e nós escrevemos diretor sem C, aí apenas há uma duplicidade somente de grafia. E essa duplicidade de grafia o acordo não aceita. De modo que não se pode criticar o acordo por ela aceitar duplicidade de palavras. O que o acordo não aceita é duplicidade de grafias, já que estamos tentando simplificar a grafia da língua portuguesa na medida do possível.